Fala, meus lindos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem, querido? Conte-me tudo, não me esconda nada, me deixe por dentro do assunto. Como é que você está? Como é que tá aí, querido? Fala comigo, escreve no chat, faz alguma coisa. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. É uma satisfação imensa ter você conosco. Nós temos esse devocional há mais de 3 anos. 7h30 da manhã, de segunda a sexta, uma palavra devocional para a sua vida. Eu quero te abençoar mais uma vez. Eu quero te inspirar a crescer e se aproximar mais e mais da presença do Senhor. Então, se você está aqui pela primeira vez, foi Deus que te mandou para cá, querido. Pelo amor do Senhor. Se inscreva nesse canal, ativa as notificações, participe dos nossos canais de comunicação e vem caminhar conosco, crescendo cada vez mais na presença do Senhor. Amém? Queridos, estamos chegando. Nosso livro cada vez mais se torna realidade. E eu já estou escrevendo outro sobre uma batalha na mente, sobre como as nossas batalhas na mente podem afetar as nossas decisões naturais e tantas outras coisas, mas quando ele estiver pronto, será outro apontamento do que Deus tem realizado de promessa em nossa vida, porque nós temos palavras para escrever vários livros e nós já começamos e estamos aqui prontos para viver o que Deus está preparando para nós nessa estação. E você faz parte disso. Nós abençoaremos cada pessoa que adquirir esse livro, cada pessoa que esse livro alcançar vai abençoar a vida dessa pessoa e você estará fazendo parte disso. Obrigado. Se você já foi abençoado por esse trabalho, por esse projeto aqui, por esse devocional, pelas palavras, pelas entregas, se você já foi abençoado, querido, chegou a hora de você nos abençoar. Adquira o seu livro. O valor não é muito caro. Você pode adquirir um exemplar. E aí a gráfica vai enviar para a tua residência assim que as primeiras tiragens forem impressas, tá bom? E eu quero muito que você seja abençoado, que você seja edificado. Nós estamos ultrapassando ali a marca de 50%. Estamos chegando, querido. A gente começou sem nada, já estamos em mais de 50%, porque juntos nós conseguiremos ir mais longe. Que Deus te abençoe, que Deus possa multiplicar sobre sua vida, tá bom? Se você quer adquirir o seu livro, vai no link na descrição do vídeo, no comentário fixado e adquira o teu livro. Clica no link, depois aperta no botão que tem apoiar esse projeto e você conseguirá adquirir o seu exemplar, tá bom? Queridos, como de costume, quero também agradecer àqueles que são membros desse canal. Muito obrigado. Vocês são motivos de oração e resposta de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos continuar esse trabalho, para que nós possamos alcançar mais vidas. E eu quero agradecer a você que tem sido o abençoador desse projeto, alguém que semeia nesse ministério, que Deus multiplique a 100 por 1, em nome de Jesus, tá bom? Hoje nós vamos continuar o nosso devocional de ontem, o mesmo assunto. Eu quero trazer alguns pontos especiais para você, que você possa crescer e entender que o chamado exigirá de você um preço. Amém? Então vamos lá, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça por mais um encontro, por mais uma palavra. Nós te damos graça, Senhor, por mais um apontamento profético que o Senhor tem dado para cada um de nós, em cada um desses devocionais. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor levante homens e mulheres para essa geração que sejam resposta do que o Senhor quer fazer, que sejam resposta daquilo que o Senhor tem planejado para nós. Pai, nós abençoamos tudo que eles fizerem, nós abençoamos a casa, nós abençoamos os filhos, nós abençoamos, Pai, todos os projetos, que o Senhor possa estar cada vez mais perto deles, que eles possam crescer, avançar, que eles possam testemunhar os milagres que o Senhor tem para a vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Vamos lá, queridos. Eu vou reler apenas 2 versículos do que nós lemos ontem. Se você não está participando desse devocional, querido, assista o de ontem. Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste, para que nós possamos introduzir esse assunto de uma forma mais profunda. Vai lá, recebe essa palavra e depois assiste esse, tá bom? Diz o seguinte, em Juízes 13, 3-5. E o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tome cuidado, não beba vinho nem beba bebida fermentada.
E não coma nada impuro. Pegue o menino, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Até aqui é suficiente só para trazer em contexto o que o Espírito Santo já ministrou ao nosso coração no nosso último encontro. E uma das coisas que o Senhor tem falado ao meu coração, continuando, sobre alguns pontos que separei de uma forma bem específica, é que, primeiro, nós precisamos aprender a conviver com as nossas fragilidades. Pastor, explica isso direito. Explico. Como nós falamos no nosso devocional ontem, para vivermos um chamado, nós precisamos entender que nós não somos capazes de vivê-lo sozinhos. Então, andar sozinho não é a melhor estratégia para que você possa cumprir o que Deus te chamou a fazer. Por isso é necessário que você esteja conectado com pessoas estratégicas. Pessoas que vão te levar a estar mais próximos do Senhor e não duvidar do que o Senhor está fazendo. Querido, uma coisa que eu tenho aprendido, tem gente que quer apenas um pouco mais de informação do que aquilo que ele já tem. Tem alguém que só quer um pouco mais de crítica do que ele já tem. Tem alguém que só é mais curioso. Mas nem todos aproximam você do que Deus realmente quer para a sua vida. E as pessoas que estão sendo levantadas pelo Senhor para fazer isso, elas possuem algumas características muito peculiares. E a principal delas é essa característica de nos aproximar do Senhor. Pessoas que nos aproximam do Senhor faz parte daquelas que nos ajudarão a crescer. Pessoas que não se contentam com as nossas decisões, mas muitas vezes nos confrontam em nossas escolhas. Eu quero ter ao meu lado pessoas que me levem a uma reflexão sobre as decisões que estou tomando, fundamentados nos princípios do Senhor e não apenas no que eu acho que é certo e nem naquilo que ela acha que é correto. Pessoas que não negociam seus princípios em suas escolhas. Então, se ela é uma pessoa que me aproxima do Senhor, ela também é uma pessoa que não negocia princípios para viver o que elas desejam viver. Então, querido, em nome de Jesus, aprenda isso. Crescer com o Senhor é estar caminhando com pessoas que compartilham dos mesmos princípios que você. Pessoas que não negociam, pessoas que não concordam com você sempre, pessoas que te confrontam muitas vezes para que você possa crescer. Tá entendendo? E para isso nós precisamos entender, conviver com as nossas fragilidades faz parte de desfrutar dos propósitos e dos milagres do Senhor em nossa vida. Pastor, mas por que eu preciso aprender a conviver com as minhas fragilidades? Porque enquanto você entende que você não é capaz sozinho, você continuará dependendo do Senhor. Eu convivo com a minha fragilidade, não é que eu tentarei ser perfeito, porque você não vai conseguir. E às vezes nós queremos encontrar um ponto de melhoria e nos tornarmos perfeitos, e às vezes a gente se cobra demais. Eu conheço pessoas que se cobram demais e por causa dessa cobrança exacerbada, por causa dessa cobrança ferrenha de si mesmo, essas pessoas acabam paralisando no meio do caminho porque não conseguem acessar o que Deus tem para a vida delas. Elas se cobram demais. Entenda, você não é perfeito. Você não é perfeito. E o fato de você não ser perfeito não pode ser motivo para que Deus não aperfeiçoe você, para que você não siga um caminho de propósito. Não, irmão. Deus Deus se vale de pessoas imperfeitas para cumprir um chamado perfeito, para cumprir um chamado que Ele tem para cada um de nós. Então eu preciso entender e aceitar que eu sou ser humano. Eu já falei isso pra vocês, eu sou totalmente contra lideranças religiosas que se colocam num patamar que parecem ser semideuses. Não passam por problemas, não passam por lutas, não enfrentam absolutamente nada. Querido, eu sei que nós devemos ser sábios para com quem nós mostramos as nossas fragilidades. Eu entendo isso. Mas eu também não posso me esconder a ponto de a imagem que eu passo é a imagem de um líder distante, de um líder que dificilmente a ovelha vai conseguir se tornar ou parecer. Não, irmão, Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso significa que Paulo tinha um padrão possível de ser imitado. E eu quero te ensinar sobre isso, porque às vezes a gente se cobra tanto por um padrão inalcançável. Irmão, não tente ser perfeito. Perfeito só é Cristo que é. Pronto.
Perfeito só Cristo. Se permita ser aperfeiçoado. Então, nesse primeiro ponto, entenda. Aprenda a conviver com as suas fragilidades. Querido, eu sei que tem coisas que eu não consigo sozinho. Eu sei que tem coisas que eu não consigo. E se não fosse a graça de Deus, se não fosse os milagres do Senhor, se não fosse os dons do Senhor sobre a minha vida, eu não conseguiria cumprir o que Ele me chamou. Eu aceito que sou humano. Eu aceito que dependo do Senhor. Esse é o preço que eu tenho que pagar pelo meu chamado. Aceitar as minhas fragilidades e parar de querer ser perfeito. Para de negar ajuda. Para de negar ser servido por alguém. Para de ter esse complexo de que só você pode ajudar, só você pode servir, só você. Para disso, irmão. Para disso. Deixa o Senhor te ajudar. Deixa o Senhor levantar pessoas que te ajudem. Deixa o Senhor fazer, irmão. Amém? Ponto 2. Viver um chamado te exige uma vida de oração. Eu não posso tentar viver um propósito que Deus tem para a minha vida e não me relacionar com Ele. E a melhor forma de me relacionar com o Senhor, irmão, é meditando na palavra, em oração, em jejum. São coisas indispensáveis para o meu chamado que não posso negligenciar. Não posso negligenciar o meu momento de oração, porque é quando eu estou falando com o meu Deus. É quando eu estou falando com o meu Senhor. É quando estou sendo direcionado por Ele. Jesus nos ensinava em cada passo que Ele dava que o tempo que Ele tinha com o Pai dava a Ele o direcionamento para que Ele pudesse cumprir aquilo que foi chamado a fazer. Então, se Jesus, perfeito quem Ele era, da forma maravilhosa que veio até nós, mesmo assim tinha uma vida de oração, por que nós vamos negligenciar a nossa? Por que nós vamos negligenciar o tempo de crescimento com o Senhor, se esse tempo é o tempo que Deus nos chamou para contemplarmos a presença dEle? Ontem eu falei isso na nossa comunidade. Eu falei, lindos, aprendam. Estamos gravando uma série sobre clareza. Inclusive, fique atento, porque é algo que eu quero compartilhar com vocês depois dessa série sobre clareza. Mas, para que nós possamos ter clareza, nós precisamos ter um discernimento do relacionamento com Deus e do que realmente esse relacionamento importa. Eu não posso buscar a Deus apenas quando eu preciso de uma direção. Eu não posso buscar a Deus apenas quando eu preciso de uma bênção. Eu não posso buscar a Deus apenas quando eu estou precisando que o Senhor me entregue alguma coisa. Eu preciso buscar a Deus porque não consigo viver mais sem Ele. Eu preciso caminhar com Deus porque não consigo mais me enxergar sem Ele. Eu preciso caminhar com o Senhor porque não há lugar em que eu permaneça feliz, bem, senão nos braços do Pai. Então, querido, aprenda isso de uma vez por todas. Você se relaciona com Deus para contemplar a presença de Deus. Porque maior do que o destino que Ele te leva, é o caminho que Ele permanece com você. Deus pode te levar para um destino grandioso, mas se você não souber contemplar a presença dEle nos passos que você dá até chegar nesse destino, irmão, você não conseguirá entender a beleza do que é caminhar com Deus. Você não conseguirá, irmão. A beleza de caminhar com Deus não é apenas desfrutar do que Ele me dá, mas desfrutar de quem Ele é. Aprendeu isso, irmão? Guarda isso no teu coração. Viver um chamado te exige uma vida de oração. Te exige uma vida de oração. Ponto 3. Não busque saber como vai acontecer. Viver um chamado exige de você entrega. Entrega o teu futuro ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entrega o teu futuro ao Senhor, entrega os teus planos ao Senhor, entrega os teus sonhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia no Senhor e o mais Ele fará na tua vida. Confia no Senhor e o mais Ele fará na tua jornada. Confia em Deus. Confia, irmão. Confia, para de tentar entender como o Senhor fará as coisas, para de tentar entender como o Senhor... Para de tentar entender, comece a desfrutar de quem Ele é. Quando nós estamos caminhando na presença do Senhor, irmão, a gente não sabe como Deus fará as coisas, mas a gente sabe quem Ele é. A palavra do Senhor constantemente nos revela quem Ele é para nós. A palavra do Senhor nos revela constantemente
que os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu aquilo que só Ele tem e só Ele sabe para nós. Aquilo que Ele tem para a nossa vida, irmão, ninguém conseguiu enxergar. Aquilo que Ele tem para a sua vida, ninguém conseguiu mensurar. Então, o que te cabe não é descobrir essas coisas, é contemplar a majestade dEle, é contemplar a grandeza dEle. O que cabe a nós é acreditar que o Senhor é bom, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. O que cabe a nós é continuar caminhando, crendo em quem Ele é, não apenas querendo aquilo que Ele é capaz de fazer. O que cabe a nós é continuarmos. Pastor, eu não sei como as coisas vão acontecer, mas você sabe quem Ele é. Pastor, eu não sei como o Senhor vai abrir a porta, mas eu sei que quando Ele abrir, ninguém é capaz de fechar. Pastor, eu não sei como conseguirei chegar, mas eu sei quem estará com você no meio do caminho. Pastor, eu não sei se serei capaz de cumprir o que o Senhor me chamou a fazer, mas eu sei quem é que me capacita. Tá comigo, irmão? Tá entendendo que para cada dúvida que você tem, para cada fragilidade que você carrega, para cada dúvida, para cada insegurança e incerteza que você tem, existe uma promessa como um antídoto para que te possa estabilizar a tua fé e você permanecer diante do Senhor, e você permanecer diante da palavra do Senhor. Não é sobre o que você sabe, é sobre o quanto você é capaz de viver a revelação de quem Deus é na sua vida. Tá entendendo isso, irmão? Não é sobre o quanto você consegue entender, mas é sobre o quanto você consegue viver da parte dele para sua vida, irmão. Aprende isso, pelo amor de Deus. Aprenda isso de uma vez por todas. É sobre o quanto nós conseguimos viver da parte do Senhor, quanto conseguirmos caminhar da parte do Senhor. Amém? Não busque saber como vai acontecer. Apenas desfrute do caminho com Ele. Desfruta do caminho com Ele. Confia nele. Apaixone-se por Jesus. Caminha mais lado a lado com Ele. Ouça a voz dEle. Esteja com Ele. E você vai ver que muitas das suas preocupações não tinham fundamento nenhum. Porque tudo o que o Senhor é tudo que você precisa. Quarto e último ponto que quero trazer para você como preço de viver um chamado. Preste atenção nisso. A solitude faz parte da dependência. A solitude faz parte da dependência. Falar sobre solitude não é falar sobre solidão. Falar sobre solitude é entender que certas expectativas precisam ser tiradas de pessoas e serem depositadas em Cristo. Falar em solitude é entender que certas coisas só Deus verá. As pessoas não vão ver. Certas lutas você lutará sozinho. Deus estará com você, mas sozinho em relação a pessoas. Solitude para você entender que se você não acreditar, ninguém acreditará por você. Solitude para entender que o valor que você tem não está na opinião das pessoas, está no sacrifício de Jesus naquela cruz que morreu por você para que você pudesse estar juntamente com Ele eternamente. A solitude é entender que você precisa se libertar das pessoas para ser capaz de servir cada uma delas. Solitude é capaz de nos ensinar que no lugar de desonra o Senhor nos ensina sobre honra. Porque às vezes são nesses lugares mais solitários, humanamente falando, são os lugares onde Deus mais estabelece em nós o necessário para que nós possamos permanecer no tempo das tempestades, quando a exposição vier. Irmão, assim como os planos de Deus se cumprem em nossa vida, existem tempestades que colocam a nossa fundação à prova. Existem ventos muito fortes que colocam as nossas muralhas à prova. Existem ataques do inimigo que colocam à prova a nossa fortaleza. Nesse momento, irmão, fica o que é de verdade. E o Senhor, Ele coloca à prova para que aquilo que não for de verdade possa ruir e só permaneça o que é verdadeiro na sua vida. E você tem que aprender, irmão, a deixar certas coisas para trás, para acessar o novo de Deus.
Você não pode se sentir uma vítima, porque muitas vezes você se sente solitário, muitas vezes você está sozinho, muitas vezes... Não, irmão. Não, irmão, não faz isso. Sabe, não faz isso. O que o Senhor tem para a sua vida, o que o Senhor tem para a sua casa, o que o Senhor tem para o teu futuro, para os teus filhos, irmão, independe dos outros. Eu sei que Deus se vale de pessoas para nos abençoar, sim, é verdade. Mas eu não posso, irmão, olhar para as pessoas. Porque se eu olhar para as pessoas, irmão, eu vou parar no meio do caminho. Porque o que mais você verá nas pessoas chama-se ingratidão. Você pode servir as pessoas muito. Você pode entregar muito. Você pode se doar muito. E de 100 pessoas que você servir, irmão, 10 voltam para retribuir o serviço que você fez. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou. Nós precisamos entender, irmão, que não é sobre quem volta para agradecer, mas é sobre quem nos enviou para servir. Nós precisamos entender que não é sobre a quantidade de pessoas que voltam para reconhecer o que nós fizemos, mas é sobre o Deus que nos suporta, que nos abençoa, que nos ajuda a continuar servindo. Se você olha para as pessoas dessa perspectiva de retorno, de obter alguma aprovação, você vai parar no meio do caminho, irmão. Muitas pessoas já passaram pelos nossos devocionais, foram curadas, foram abençoadas, não deram uma palavra e saíram, estão vivendo a vida. Muitas pessoas passaram pelo nosso devocional, irmão, foram abençoadas, estavam presas nas drogas, foram libertas, o casamento quase sendo destruído, foram libertas. Eu sei disso. Eu sei disso, irmão. Entraram, passaram uma estação, receberam, cresceram e se foram sem dar uma palavra. E você acha que eu estou falando isso porque me sinto vítima? Não, eu estou te falando isso porque isso tem que ser parte da tua vivência diária, para que você tire das pessoas expectativa. Irmãos, tá tudo bem. Tá tudo bem, nem todo mundo que você vai abençoar te abençoará de volta. Nem todo mundo que você entregar vai te entregar, nem que seja 10% do que você entregou. Tem gente que devolve muito. Tem gente que entrega muito a você. Mas tem gente que não devolve absolutamente nada. E o que eu quero que você entenda é: não coloque os olhos naqueles que devolvem, nem naqueles que não devolvem. Porque se você automaticamente olha para aqueles que devolvem, que te entregam, que te honram, você também vai olhar para aqueles que não fazem isso. Queridos, teus olhos têm que estar em Cristo. Você tem que fazer as coisas para caminhar com Cristo. Porque foi o Pai que recompensou o Filho. E é o nosso Pai Celestial que vai nos recompensar, não são as pessoas. Eu fico muito feliz com a honra que me é dada. De todos aqueles que poxa, tem gente que se eu for vender uma balinha no sinal, essa pessoa para e vai lá no sinal só para comprar essa balinha. De tanta consideração que possui por mim. E eu fico muito feliz por isso. Mas tem pessoas que assistem os nossos devocionais que até hoje não deram uma palavra. Estão gratos no coração, mas nunca demonstraram. E você acha que essas pessoas são piores ou melhores? Não, não se trata disso, irmão. Não é sobre você colocar as pessoas numa balança e medi-las por aquilo que elas fazem. Deus nos dá o direcionamento que nós possamos servir essas pessoas. Independente, irmão, todas elas são iguais. Veja, Moisés foi chamado para libertar o povo. Um povo traidor, murmurador. Um povo que idolatrava outros deuses, com prostituições religiosas. Mas mesmo assim, Moisés não desistiu deles. Diante do Senhor, Moisés intercedeu por eles. O que eu quero te ensinar com isso, querido, é para que você não se apegue ao que as pessoas fazem ou deixe de fazer. Você certamente estará feliz com os atos das pessoas que querem honrar você, mas isso não pode te mover. Porque se isso te mover, a falta disso vai te paralisar.
Eu sou grato, irmão, diante do céu e diante da terra, às pessoas que nos abençoam. Porque são respostas de oração, irmão. Mas eu creio que maior é o Deus que me chamou, maior é o Deus que me abençoou, maior é o Deus que tem me mantido no caminho. E eu quero que vocês cresçam e amadureçam e vivam com olhos em Cristo. Por mais que o serviço esteja nas pessoas, mas os teus olhos estarão em Cristo, a tua expectativa estará em Cristo, e esse é o preço do teu chamado. Porque se você não conseguir pagar esse preço, você não vai chegar no fim. E se você não chegar no fim, irmão, você não será visto como servo bom e fiel. Não será, irmão. Não será. Servo bom e fiel é o que termina, não é o que começa. Não é o que faz bem. É o que termina. Não, irmão. É o que termina. O que termina que conta. Termine a obra. Olhe para Cristo. A solitude te fortalece. Não é solidão, volto a dizer. Aquele que se isola procura interesses próprios. Mas existem coisas, irmão, que a gente vai passar sozinho. Existem desertos que a gente vai enfrentar sozinho. E é isso, irmão. Tá tudo bem. Amém? Deixa eu orar por você, te abençoar. Deus tem um chamado para a sua vida, querido, não desista dele. Deus tem um chamado para a tua casa, não desista dela. Deus tem um chamado para os teus filhos, não desista deles. Deus tem um chamado para a sua empresa, não desista. Deus tem um chamado, irmão. Deus tem um chamado. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre. Nós estamos aqui, Senhor, orando e abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos nessa manhã. Nós abençoamos, Pai, para que eles possam crescer e avançar, para que eles possam romper, para que eles possam ser edificados em tudo que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Pai, os abençoa, os instrui, os transforma, renova a vida deles, Pai. Não permita com que eles titubeiem no meio do caminho, não permita com que eles paralisem. Pai, fortalece a vida deles, fortalece a casa deles, fortalece Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, Pai, eu oro, agradeço. Agradeço. Guarda, Senhor, os teus filhos. Guarda, Senhor. Não permita com que o mal possa atingi-los. O laço do passarinheiro possa prendê-los. Nenhuma armadilha possa, Senhor, travá-los. Mas os abençoa para que eles vivam o melhor que o Senhor tem para cada um deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Muito obrigado a vocês também que estão adquirindo o nosso livro no pré-lançamento. Eu oro para que o Senhor possa abençoar você. E se você ainda não adquiriu o nosso livro, querido, adquira. Será de grande valia para a sua vida, eu creio, em nome de Jesus. O link está aqui na descrição do vídeo e você conseguirá garantir o seu exemplar nesse pré-lançamento e ainda nos abençoar. Tá bom? Uma ótima semana. Essa semana será uma semana de milagres. E permaneceremos no nosso jejum. Tivemos alguns problemas nas mensagens para serem enviadas ontem, mas se você está nos nossos canais de comunicação, você já foi informado. Eu tentei enviar o PDF ali no canal de comunicação do WhatsApp. WhatsApp não, do Instagram. Porque no WhatsApp e no Telegram já foi enviado, né? A lista, tudo direitinho. Faltava enviar agora no canal de transmissão. E como o canal de transmissão ele me dá uma quantidade pequena para fazer um texto, eu resolvi fazer um PDF e mandei para vocês, tá bom? Então, se você ainda não recebeu os nossos alvos de jejum, já está disponível em todos os nossos canais de comunicação. Entra lá, participa e vamos juntos permanecer com o Senhor. Beijo no coração. Não se esqueça, se essa palavra te edificou, te abençoou, compartilha esse link com alguém, se inscreva no canal. Nos abençoa demais, é o que você faz de graça, não gasta nada. E você nos abençoa. Compartilhando, comentando. É de graça, querido. Você comenta amém. Deus abençoe, qualquer coisa. Já ajuda no engajamento para que nós possamos alcançar mais pessoas. Tá bom? Beijo no coração e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau, lindos. Forte abraço.